Olá, hoje nós vamos conversar sobre o que é lugar de fala, da Djamila Ribeiro. Bom, nesse livro, a autora explica o conceito de lugar de fala na medida em que ele tem sido bastante utilizado nos últimos tempos, nos debates relativos aos movimentos sociais, porém, assim como acontece com o termo interseccionalidade, muitas vezes essa noção é empregada sem a devida compreensão do seu significado e dos contextos em que ela se desenvolve. Então, a autora começa tratando dos momentos iniciais do feminismo negro, a partir do discurso "E não sou eu uma mulher", da Sojourner Truth, e passa para um enfoque no reconhecimento do racismo epistêmico, ou seja, da manifestação do racismo no âmbito da produção do conhecimento. Aqui, a autora destaca como a linguagem e os mecanismos de produção do conhecimento podem ser utilizados pelos grupos dominantes para manter o seu poder. Podem e têm sido utilizados. Portanto, nessa perspectiva, o feminismo decolonial surge com a proposta de promover uma descolonização epistemológica, ou seja, permitir a produção de saberes não mais a perspectiva do colonizador, mas a perspectiva do colonizado. E demonstra como no feminismo é necessário superar a ideia de uma mulher universal, justamente para permitir essa superação do racismo epistêmico. Isso porque a ideia de uma mulher universal acaba reduzindo as pautas feministas às reivindicações do grupo de mulheres brancas, limitando, portanto, o alcance do movimento. Em seguida, a autora traz o capítulo Mulher Negra, o Outro do Outro, que foi a parte que eu mais gostei desse livro. E nesse capítulo, ela introduz a abordagem da Grada Quilomba, autora de Memórias da Plantação, sobre o conceito da mulher como outro, que é trabalhado na obra da Simone de Beauvoir. Já tem vídeo aqui no canal sobre os 2 volumes do Segundo Sexo, então vou deixar aí na descrição. Mas, basicamente, a Simone de Beauvoir trabalha com a ideia de que o gênero feminino é construído em uma relação de oposição e inferioridade em relação ao gênero masculino. Logo, a mulher surge como o outro do homem. Dessa forma, Grada Quilomba entende que é preciso tratar não só da masculinidade, mas também da branquitude. Então, a mulher negra é construída socialmente como o outro da mulher branca, que já é o outro do homem. Por isso, mulher negra, o outro do outro. Eu gostei muito dessa abordagem e fiquei bastante interessada em conhecer melhor a obra da Grada Quilomba, porque essa linha de raciocínio seguida por ela demonstra muito bem a necessidade de se adotar uma abordagem interseccional no movimento feminista. Depois, a autora acaba falando também sobre o conceito de outsider within, ou forasteira de dentro, que é trabalhado pela socióloga Patricia Hill Collins, justamente para designar a participação da mulher negra no movimento feminista. Então, quando se adota a ideia de uma mulher universal, reduzindo as pautas feministas às reivindicações das mulheres brancas, a mulher negra que faz parte do movimento é tida como uma forasteira, ou seja, como se ela não devesse estar ali, porque as suas demandas não são reconhecidas. No capítulo que dá nome ao livro, a autora comenta sobre as incertezas em relação à origem do conceito lugar de fala, mas demonstra a sua relação com um regime de autorização discursiva, então com aquela ideia de que somente determinados grupos podem produzir o conhecimento, e também com a teoria do ponto de vista feminista, trabalhada pela socióloga Patricia Hill Collins. Segundo essa teoria, seria necessário considerar principalmente as circunstâncias em que os sujeitos estão inseridos em detrimento das suas experiências individuais. Então, existe o entendimento de que as estruturas de opressão que integram a sociedade possuem impactos diretos na formação da subjetividade de cada um. Então, é preciso analisar essa dimensão mais ampla em detrimento das personalidades, das características e vivências individuais. Dessa forma, o ponto de vista feminista seria justamente
a ideia de que cada sujeito possui um ponto de vista sobre a vida em sociedade de acordo com o lugar que ele ocupa. Então, essa ideia de lugar social se relaciona diretamente com a ideia de lugar de fala. E é por isso que todos os sujeitos possuem lugar de fala. Dessa forma, a Djamila ressalta a relevância de as pessoas que possuem privilégios na sociedade reconhecerem esses privilégios e tratarem sobre as relações de opressão a partir da sua perspectiva, para que assim seja possível questionar esses espaços e, consequentemente, as estruturas de opressão vigentes na nossa sociedade. Então, esse é um livro bastante objetivo, de uma leitura rápida, fácil, bastante fluida e que traz muita informação. Como eu já tinha lido algumas outras coisas sobre a temática, inclusive o livro O que é Interseccionalidade, da Carla Cotirene, que faz parte dessa mesma coleção, algumas informações não foram tão novas para mim, mas ainda assim foi uma leitura que eu gostei bastante e eu recomendo. Acho que é uma boa pedida e uma boa indicação para quem está começando a ler sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, me contem aí nos comentários se vocês já leram esse livro e não deixem de se inscrever no canal para continuar acompanhando o projeto Biblioteca Feminista. Um beijo e até a próxima!